Há 2 anos o milionário cego jantava sozinho, até que a filha da empregada fez algo. Há 2 anos, o silêncio daquela casa não era apenas ausência de som. Era um peso. Todas as noites, no mesmo horário, o milionário cego atravessava a sala ampla guiado pela memória dos passos, contava mentalmente a distância entre os móveis, sentava-se à mesa longa demais para uma única pessoa e esperava. O cheiro da comida chegava antes de qualquer palavra, arroz soltinho, feijão bem temperado, algo quente que tentava preencher um vazio antigo. Ainda assim, nada mudava. O prato era servido, os talheres tocavam a porcelana, e a solidão se acomodava à sua frente como um convidado invisível que nunca ia embora. Naquela noite específica, o ar estava diferente. Mais abafado, carregado de um calor típico do fim de tarde brasileiro, quando o dia demora a ir embora e a casa parece suspirar junto. O milionário não sabia explicar porquê, mas algo incomodava desde cedo. Talvez fosse o som distante da rua, talvez o rádio antigo esquecido ligado em uma estação que tocava músicas que ele não ouvia há anos. Tudo parecia fora do lugar, mesmo estando exatamente como sempre esteve. Ele se sentou, endireitou a postura e tocou a borda do prato com cuidado, como fazia todas as noites. Controle era sua única segurança. Controle dos horários, dos espaços, das pessoas, das emoções. Desde que perderá a visão, havia criado regras rígidas para manter a própria dignidade intacta. Não precisava de pena, não precisava de conversa, não precisava de companhia. Pelo menos era isso que repetia para si mesmo, enquanto jantava sozinho, noite após noite. Foi então que algo rompeu aquela rotina de forma irreversível. Não foi um barulho alto, nem um acontecimento grandioso. Foi uma voz pequena, suave, carregada de curiosidade e coragem, que surgiu onde não deveria existir. Uma frase simples, dita sem maldade, atravessou a sala de jantar e fez o talher escorregar de seus dedos. Por um instante, o tempo pareceu parar. O cheiro da comida, o som distante da rua, o rangido discreto da madeira do assoalho, tudo ficou mais intenso, como se seus outros sentidos tentassem compensar o choque daquela presença inesperada. Ele não reagiu de imediato. O coração acelerou, não por medo, mas por algo muito mais desconcertante. Aquela voz não trazia ameaça. Trazia vida. E vida era exatamente o que ele vinha evitando sentir há 2 anos. A partir desse momento, nada mais seria simples naquela casa. O que começou como um gesto inocente colocaria em movimento uma sequência de mudanças que se espalhariam lentamente, dia após dia, como o crescimento de uma planta que ninguém percebe até ocupar todo o espaço. A mansão, antes fria e silenciosa, começaria a se transformar. A mesa grande demais deixaria de parecer um símbolo de vazio. O jardim esquecido voltaria a ter cheiro de terra molhada. O rádio antigo deixaria de ser apenas ruído de fundo. Mas essa transformação não aconteceria sem resistência. O milionário carregava uma personalidade moldada por anos de decisões difíceis. Era disciplinado a ponto de parecer inflexível, orgulhoso a ponto de se machucar em silêncio e sensível de uma forma que poucos imaginavam, percebendo o mundo pelos detalhes mais sutis. Seu maior conflito não estava fora da casa, mas dentro dele. Aceitar ajuda significava admitir limites. Criar vínculos significava correr o risco de sofrer. E ele havia passado 2 anos inteiros acreditando que a solidão era o preço mais seguro a se pagar. Enquanto isso, outras vontades se cruzavam dentro daquela mesma casa. Havia quem desejasse apenas estabilidade, quem temesse perder o pouco que tinha conquistado, quem enxergasse naquele homem poderoso uma figura distante e inacessível, e quem, sem perceber, fosse capaz de atravessar todas as barreiras com algo que dinheiro nenhum compra. Cada passo, cada palavra e cada silêncio carregariam consequências. Pequenas mudanças trariam desconfortos. Decisões simples gerariam conflitos. E aquilo que parecia controle começaria a escorrer lentamente por entre os dedos. Antes de mergulhar completamente nessa história, pare um instante. Curta o vídeo, escreva nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal. Esses gestos simples ajudam histórias como essa a continuarem chegando até você e até tantas outras pessoas que se emocionam com narrativas humanas, profundas e cheias de significado. Ao longo de um ano inteiro, essa história acompanha o ritmo do tempo real. As estações mudam, o calor dá lugar a dias mais amenos, o jardim se transforma, a casa ganha novos sons. Nada acontece de forma repentina ou milagrosa. Cada avanço é conquistado com esforço. Cada vitória cobra um preço emocional.
O milionário enfrenta obstáculos claros, a dificuldade de confiar sem enxergar, o medo de perder o controle da própria vida e a ameaça constante de voltar ao isolamento que ele conhece tão bem. Para cada objetivo que tenta alcançar, surgem dúvidas, resistências internas e pressões externas que testam sua determinação. Coincidências existem, mas são justificadas pelo cotidiano. Encontros acontecem porque as rotinas se cruzam. Oportunidades surgem porque decisões anteriores abriram espaço para elas. Nada vem do nada. Tudo é consequência. E cada ferramenta usada para superar um desafio aparece antes, seja na forma de um hábito antigo, de um objeto esquecido, de uma conversa aparentemente sem importância. O Brasil não é apenas cenário, é parte viva da história. Está presente no cheiro do café passado na hora certa, no barulho da feira montada na rua próxima, nas músicas que tocam no rádio, nas conversas sobre custo de vida, trabalho e futuro. Esses elementos culturais influenciam decisões, criam conflitos e aproximam pessoas. Eles moldam a forma como cada personagem enxerga o mundo e reage às dificuldades. O milionário, apesar de toda a fortuna, se mostra vulnerável em momentos cruciais. Há noites em que a casa parece grande demais. Há manhãs em que ele questiona se ainda sabe quem é sem a visão que o guiou por tanto tempo. Essas fragilidades não o diminuem. Pelo contrário, são elas que constroem a ponte para conexões reais, feitas com tempo, respeito e pequenos gestos diários. Esta não é apenas a história de um homem rico e cego. É a história de escolhas silenciosas, de vínculos que nascem onde ninguém espera, de um coração que aprende, aos poucos, que dividir a mesa pode ser mais transformador do que qualquer fortuna. E tudo começa ali, naquela noite aparentemente comum, quando uma voz infantil decidiu quebrar o silêncio e lembrar que ninguém deveria jantar sozinho para sempre. Há 2 anos, o jantar acontecia sempre da mesma forma. O horário exato, a mesa impecável, o silêncio absoluto. A casa grande, localizada em um bairro nobre brasileiro, parecia respirar junto com aquele homem que caminhava lentamente pelo corredor guiado apenas pela memória e pelo toque firme da bengala no chão frio. O cheiro da comida vinha da cozinha antes mesmo que ele se sentasse. Arroz soltinho, feijão bem temperado, algo simples, preparado com cuidado, mas que nunca era suficiente para preencher o vazio que se espalhava pela sala de jantar. A cegueira não havia levado apenas a visão. Levou também a espontaneidade, a leveza e a capacidade de lidar com imprevistos. Desde então, tudo precisava seguir regras rígidas. A casa funcionava como um relógio. Os móveis não mudavam de lugar. Os sons eram previsíveis. As pessoas falavam apenas quando necessário. Qualquer alteração causava desconforto, como se o mundo inteiro pudesse desmoronar com um simples passo fora do lugar. Sentado à cabeceira da mesa longa demais para uma única pessoa, ele levava o garfo à boca com movimentos calculados. O som do metal tocando o prato ecoava pela sala ampla, criando uma sensação ainda maior de solidão. O luxo ao redor era quase irônico. Lustres caros, porcelanas importadas, cadeiras que nunca eram ocupadas. Tudo permanecia intacto, como se o tempo tivesse parado no dia em que ele deixou de enxergar. Naquela noite específica, o calor estava diferente. O ar parecia mais pesado, carregado de umidade, típico de uma noite brasileira que antecede uma mudança no tempo. O rádio antigo, esquecido em um canto da sala, estava ligado baixo demais para incomodar, alto demais para ser ignorado. Uma música antiga preenchia o ambiente, trazendo uma sensação estranha, quase familiar, que ele não soube identificar. O jantar seguia como sempre, até que algo inesperado aconteceu. Uma voz infantil, suave e curiosa, surgiu onde não deveria existir. Não foi alta, não foi invasiva, mas foi suficiente para quebrar uma rotina construída com tanto esforço. Uma frase simples atravessou a sala e atingiu em cheio aquele homem que acreditava estar protegido do mundo por paredes, regras e silêncio. O garfo escorregou de sua mão. O som do talher caindo no chão pareceu alto demais, quase agressivo. O coração acelerou. Por alguns segundos, ele não soube reagir. O cheiro da comida, o rangido discreto da madeira do assoalho, o barulho distante da rua, tudo se misturou em seus sentidos de forma intensa, quase confusa. Aquele espaço, que sempre foi previsível, agora parecia diferente. Ocupado. Vivo. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. A presença daquela voz não era ameaça, mas também não fazia parte das regras. Nada ali estava preparado para aquilo.
Durante 2 anos, ele havia se acostumado a jantar sozinho, a terminar a refeição sem trocar uma única palavra, a levantar-se da mesa com a sensação de dever cumprido. Aquela simples interrupção trouxe um desconforto que ele não sentia havia muito tempo. Do outro lado da mesa, o silêncio se estendeu por alguns instantes. O cheiro da comida continuava no ar, mas agora parecia mais forte. A casa inteira parecia atenta ao que aconteceria a seguir. Ele pigarreou, ajeitou a postura e buscou com a mão livre o controle da situação. Controle sempre foi sua maior defesa. Sem enxergar, ele aprendeu a dominar o ambiente através da previsibilidade. E aquela voz havia quebrado exatamente isso. A criança não insistiu. Apenas ficou ali, sentindo o peso daquele silêncio carregado de tensão. O calor da noite, misturado ao nervosismo, fazia pequenas gotas de suor surgirem na testa do milionário. Ele passou a mão pelo rosto, num gesto automático, tentando reorganizar os pensamentos. Durante anos, havia construído uma muralha invisível entre si e o mundo. Não por arrogância, mas por medo. Medo de depender, medo de errar, medo de ser visto como frágil. A cegueira o obrigara a reaprender tarefas simples, mas ele jamais permitirá que alguém enxergasse suas dificuldades emocionais. Jantar sozinho era parte desse acordo silencioso que fizera consigo mesmo. A presença daquela criança era um risco. Um detalhe fora de controle. E detalhes fora de controle sempre traziam consequências. A casa, até então um lugar de ordem absoluta, começava a dar sinais de mudança. O rádio continuava tocando. Um leve vento entrou pela janela aberta, trazendo o cheiro da rua, de comida de feira distante, de vida comum. Sons que ele costumava ignorar agora se destacavam, como se seus sentidos estivessem mais atentos do que nunca. Ele respirou fundo novamente, tentando manter a voz firme. Havia regras naquela casa, e ele precisava reafirmá-las. Mas algo o impediu de falar imediatamente. Talvez fosse o tom daquela voz, talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém havia atravessado o silêncio sem pedir permissão, não por desrespeito, mas por espontaneidade. Essa percepção o incomodou mais do que deveria. A criança deu alguns passos, cuidadosos, como se entendesse que aquele espaço não lhe pertencia. O som dos pés tocando o chão ecoou pela sala. Ele conseguiu perceber a distância exata entre eles, como fazia com tudo ao seu redor. Mesmo sem enxergar, sua mente desenhava o ambiente com precisão. O jantar, que antes era apenas mais uma tarefa do dia, agora carregava um peso diferente. Cada movimento parecia mais lento. Cada respiração, mais profunda. A comida esfriava no prato, mas ele não tinha pressa. Algo havia sido despertado ali, algo que ele não sabia se queria enfrentar. Durante 2 anos, ele acreditou que o silêncio era proteção, que a solidão era uma escolha racional, que manter distância das pessoas era a melhor forma de evitar frustrações. Aquela noite começava a questionar tudo isso, sem precisar de grandes discursos ou conflitos explícitos. A casa parecia observar. Ele terminou o jantar com mais calma do que o habitual. O som dos talheres agora era acompanhado pela sensação constante daquela presença. Não houve conversa longa, não houve explicações. Apenas a quebra de um padrão que parecia inquebrável. Ao levantar-se da mesa, apoiando-se na bengala, sentiu algo diferente no peito. Não era exatamente alegria, tampouco raiva. Era um desconforto misturado com curiosidade. Uma sensação perigosa para alguém que construiu a vida inteira em cima de certezas. Enquanto caminhava pelo corredor, o cheiro da comida ainda permanecia no ar. A música no rádio seguia tocando, como se marcasse o início de algo que ainda não tinha nome. A casa, antes imóvel, agora parecia em movimento, mesmo que nada tivesse sido fisicamente alterado. Naquela noite, ao se deitar, o silêncio não foi completo. Sons pequenos se destacavam. Um passo distante, uma porta sendo fechada com cuidado, o vento tocando as cortinas. Ele ficou ali, imóvel, ouvindo, sentindo, pensando. Pela primeira vez em 2 anos, não conseguiu dormir imediatamente. Algo havia mudado. E, mesmo sem enxergar, ele sentia que aquela mudança não seria passageira. A rotina perfeita havia sido quebrada por um gesto simples, quase inocente. E, no fundo, ele sabia que reconstruir o controle seria mais difícil do que mantê-lo. A mansão, o luxo, o silêncio, tudo permanecia ali. Mas já não era mais a mesma coisa.
A solidão, que antes parecia sólida, agora tinha uma pequena rachadura. E era por ali que, aos poucos, o mundo começaria a entrar novamente em sua vida. A manhã chegou devagar naquela casa. Grande demais para poucas pessoas. O som dos primeiros carros passando na rua misturava-se ao canto distante de um sabiá, que costumava pousar sempre no mesmo horário na árvore próxima à janela. O milionário despertou antes do costume, algo raro desde que perdera a visão. O corpo estava cansado, mas a mente permanecia inquieta, girando em torno da lembrança da noite anterior. A simples presença de uma voz infantil ainda ecoava em seus pensamentos, mesmo que ele tentasse afastá-la. Levantou-se com cuidado, tocando os móveis com a ponta dos dedos, confirmando que tudo continuava exatamente onde deveria estar. O chão frio sob os pés descalços ajudava a trazer uma sensação de controle. Cada passo era calculado, cada movimento pensado. Ainda assim, havia algo diferente naquele dia. A casa parecia menos silenciosa, mesmo quando ninguém falava. Na cozinha, o cheiro de café fresco começou a se espalhar. Era um aroma familiar, reconfortante, que fazia parte da rotina brasileira desde sempre. Ele sentou-se à mesa menor, usada apenas no café da manhã, e aguardou. O tilintar da xícara ao ser colocada à sua frente veio acompanhado de passos leves, quase saltitantes, que ele reconheceu imediatamente. Pequenos, apressados, descompassados. Passos de criança. Ela tinha apenas 5 anos. Pequena demais para entender regras rígidas, grande o suficiente para perceber silêncios estranhos. Não falava naquele momento, mas a presença era evidente. Ele sentiu o ar se mover quando ela se aproximou um pouco mais, curiosa, observando um homem que nunca olhava de volta, mas parecia enxergar tudo de outro jeito. O milionário pigarreou, endireitando-se na cadeira. Não gostava de surpresas logo cedo. Precisava de tempo para se organizar, para alinhar pensamentos e emoções. A infância, com sua imprevisibilidade, sempre fora algo distante de sua vida. Agora, ela estava ali, dentro de sua casa, fazendo parte da rotina sem pedir licença. A empregada surgiu logo em seguida, tentando compensar a presença da filha com pedidos silenciosos de desculpa. Ele percebeu pelo tom da respiração, pelo jeito cuidadoso ao se mover. Não houve palavras duras. Apenas um silêncio carregado de significados. Ele sabia que aquela situação não era simples. Sabia também que não seria resolvida com ordens secas. Enquanto tomava o café, ouviu a criança puxar uma cadeira com esforço. O som da madeira arrastando pelo chão fez com que ele franzisse a testa. Aquele barulho quebrava a harmonia que tanto prezava. Ainda assim, não disse nada. Algo dentro dele o impedia de reagir como costumava. A criança sentou-se e começou a balançar as pernas, batendo levemente os pés na cadeira. Um gesto inocente, típico da idade. Ele percebeu o ritmo irregular, quase como uma música improvisada. Aquilo o desconcentrou, mas também despertou uma lembrança distante, de um tempo em que a casa não era tão silenciosa, de quando risadas e conversas preenchiam os espaços. Terminou o café mais lentamente do que o habitual. O gosto parecia diferente, embora a receita fosse a mesma de sempre. Talvez fossem os sentidos mais atentos, talvez fosse apenas a mente inquieta. Ao se levantar, sentiu novamente aquele olhar invisível acompanhando seus movimentos. A criança observava tudo com curiosidade genuína, sem julgamento, sem expectativas. Ao longo da manhã, a casa seguiu seu ritmo habitual. Sons de limpeza, passos conhecidos, portas sendo abertas e fechadas. O milionário passou horas em seu escritório, ouvindo relatórios, organizando pensamentos, tentando se concentrar em assuntos que sempre dominaram sua atenção. Ainda assim, em intervalos inesperados, sons pequenos surgiam. Um brinquedo caindo no chão. Uma risada abafada. Um cochicho contido. Esses detalhes começaram a incomodá-lo não apenas pelo barulho, mas pelo que representavam. A quebra de uma ordem que ele acreditava ser essencial para seu equilíbrio. Ao mesmo tempo, havia algo reconfortante naquela presença. Um paradoxo que ele não sabia como resolver. No meio da tarde, decidiu caminhar até o jardim. O sol aquecia o rosto, e o cheiro de terra misturava-se ao perfume das plantas que há tempos não recebiam atenção. O jardim estava diferente. Menos cuidado, mais selvagem. Assim como ele próprio se sentia por dentro. Sentou-se em um banco de madeira, sentindo a textura áspera sob as mãos, e ficou ali,
ouvindo o vento passar pelas folhas. Não percebeu quando a criança se aproximou. Apenas sentiu um movimento próximo, um deslocamento de ar. Ela parou a poucos passos de distância. Não tocou nele. Apenas ficou ali. A presença silenciosa era, de certa forma, mais intensa do que palavras. Depois de alguns segundos, ela falou algo simples, comentando sobre o sol, sobre como o jardim parecia quente. A forma como descrevia era própria de alguém de 5 anos. Sem filtros, sem lógica elaborada, mas cheia de sensações. Ele ouviu com atenção involuntária. Aquela descrição trazia imagens à sua mente, mesmo sem visão. Cores, formas, movimentos. O milionário sentiu um aperto no peito. Não de dor, mas de algo próximo à emoção contida. Aquela criança estava lhe oferecendo algo que ninguém mais fazia havia muito tempo. Uma forma diferente de enxergar o mundo. Não através de dados, números ou relatórios, mas através de sensações simples. Ao final da tarde, o calor diminuiu, dando lugar a uma brisa mais fresca. A casa começou a se preparar para a noite. O cheiro do jantar voltou a se espalhar pelos corredores. Ele percebeu que o corpo reagia de forma diferente. Havia uma leve tensão, como se esperasse algo que não sabia definir. Quando se sentou à mesa de jantar, tudo estava como sempre esteve. O prato, os talheres, a cadeira na posição exata. Ainda assim, o silêncio parecia menos absoluto. A criança não estava ali naquele momento, mas a expectativa de sua presença era suficiente para alterar o ambiente. Comeu devagar, atento a cada som. Em determinado momento, ouviu passos pequenos se aproximando novamente. Desta vez, não houve susto. O coração não acelerou como na noite anterior. Houve apenas uma pausa natural nos movimentos. Ela se aproximou da mesa e ficou parada, como se esperasse permissão invisível. O milionário respirou fundo. A decisão que tomou naquele instante não foi racional, tampouco planejada. Foi um impulso silencioso, nascido de um cansaço profundo de jantares solitários. Sem olhar, sem gestos bruscos, ele fez um leve movimento com a mão, indicando a cadeira à frente. A criança entendeu imediatamente. O som da cadeira sendo puxada novamente ecoou pela sala, mas dessa vez não soou como invasão. Soou como mudança. Ela sentou-se, balançando as pernas, e ficou observando enquanto ele comia. Não tocou na comida. Apenas ficou ali. A presença simples preenchia um espaço que sempre esteve vazio. O milionário sentiu o peso daquela decisão. Sabia que permitir aquilo significava abrir uma porta difícil de fechar. Durante todo o jantar, poucas palavras foram ditas. Não houve conversas longas, nem perguntas invasivas. Apenas comentários simples, descrições inocentes, observações sobre o ambiente. Cada frase era curta, mas carregada de significado. Cada silêncio era menos pesado do que antes. Ao final da refeição, ele permaneceu sentado por alguns minutos, sentindo o ambiente ao redor. O cheiro da comida, o som distante da rua, a respiração leve da criança à sua frente. Tudo parecia estranhamente harmonioso. Quando se levantou, apoiando-se na bengala, sentiu uma certeza silenciosa se formar dentro dele. A rotina que havia construído com tanto cuidado começava a mudar. Não de forma brusca, mas gradual, como o cair da noite após um dia quente. Naquele dia, ao se deitar, o sono veio mais fácil. Os sons da casa já não incomodavam tanto. Pelo contrário, havia algo reconfortante em saber que não estava completamente sozinho sob aquele teto enorme. A criança, com apenas 5 anos, havia se tornado parte de sua rotina sem esforço algum. E ele, mesmo relutante, começava a perceber que talvez o controle absoluto não fosse a única forma de sobreviver à própria solidão. A casa continuava a mesma. Os móveis, os corredores, o luxo intacto. Mas algo invisível havia mudado. Uma presença pequena havia criado um impacto grande demais para ser ignorado. E, mesmo sem enxergar, ele sentia que aquele era apenas o começo de uma transformação lenta, profunda e inevitável. Os dias seguintes começaram a ganhar um ritmo diferente, ainda que nada tivesse sido oficialmente combinado. O milionário percebeu isso logo na primeira manhã após o jantar compartilhado. O despertador tocou no mesmo horário de sempre, o café foi servido com o mesmo cuidado, mas o silêncio já não era tão absoluto. Havia pequenos sons espalhados pela casa, quase imperceptíveis,
mas constantes. Um murmúrio distante, passos leves correndo pelo corredor, uma risada curta que surgia e desaparecia rapidamente, como se tivesse medo de ser percebida. Ele se levantou com o corpo ainda pesado, sentindo as articulações reclamarem mais do que o habitual. O chão frio sob os pés trouxe a sensação conhecida de segurança, mas algo dentro dele permanecia inquieto. A presença da menina, agora claramente parte da rotina, ocupava um espaço invisível, porém significativo. Não era incômodo constante, tampouco conforto pleno. Era um meio-termo difícil de definir. Na mesa do café da manhã, o cheiro do pão aquecido e da manteiga derretendo misturava-se ao aroma do café fresco. Ele sentou-se e levou a xícara aos lábios com um gesto automático de sempre. Antes do primeiro gole, ouviu o som característico de uma cadeira sendo arrastada com cuidado excessivo, como se alguém tentasse não incomodar. Os pés pequenos tocaram o chão em um ritmo irregular, denunciando a ansiedade típica de uma criança de 5 anos. A menina não falou de imediato. Apenas ficou ali, observando em silêncio. Ele sentia isso pela forma como o ar parecia diferente, pela ausência de outros sons enquanto ela permanecia atenta aos movimentos dele. A sensação de ser observado, mesmo sem enxergar, era algo que ele reconhecia bem. Por anos, lidou com olhares carregados de curiosidade, pena ou interesse. O olhar daquela criança era diferente. Não trazia julgamento. Apenas curiosidade sincera. O milionário terminou o café mais devagar, percebendo detalhes que antes passavam despercebidos. O som da colher tocando a xícara, o estalar leve do pão ao ser partido, a respiração tranquila da menina à sua frente. Tudo parecia mais nítido, como se seus sentidos estivessem mais despertos. Quando se levantou, sentiu novamente aquele impulso estranho de dizer algo, qualquer coisa, apenas para quebrar o silêncio. Mas não disse. Ainda não estava pronto. Ao longo da manhã, concentrou-se em seus compromissos habituais. O escritório permanecia organizado, os documentos no lugar exato, os áudios gravados com informações importantes sendo reproduzidos com clareza. Mesmo assim, a mente insistia em vagar. Em intervalos inesperados, surgiam sons pequenos vindos de outros cômodos. Uma canção infantil cantada em voz baixa. Um brinquedo batendo levemente no chão. Risadinhas contidas. Esses sons traziam desconforto, mas também algo parecido com lembrança. Ele não sabia exatamente de quê. Talvez de um tempo distante, de visitas ocasionais, de dias em que a casa não era apenas um espaço funcional. Tentou afastar esses pensamentos, focando na respiração, nos relatórios, nos números. Ainda assim, a presença da menina parecia infiltrar-se em cada canto da casa. No meio da tarde, decidiu caminhar novamente até o jardim. O sol estava mais ameno, e o cheiro de terra úmida indicava que alguém havia regado as plantas recentemente. Isso o surpreendeu. O jardim estava há meses sem cuidados constantes. Passou a mão pelas folhas de um arbusto próximo ao banco e percebeu que estavam mais viçosas. A mudança era sutil, mas real. Sentou-se e ficou ali, ouvindo sons ao redor. Pássaros, vento, carros passando ao longe. Aquele espaço, antes negligenciado, começava a recuperar uma vida própria. Não demorou para ouvir passos pequenos se aproximando. Desta vez, não houve susto. Apenas um leve ajuste de postura, como se o corpo já estivesse se acostumando àquela presença. A menina sentou-se no chão, a poucos metros dele. Ele soube disso pelo som do tecido tocando a grama e pelo silêncio atento que se seguiu. Depois de alguns segundos, ela começou a falar. Comentou sobre as flores, sobre como algumas eram amarelas, outras vermelhas, sobre como as folhas pareciam brilhar quando o sol batia. A forma como descrevia era simples, mas rica em sensações. Ele ouvia com atenção, quase sem perceber. Enquanto ela falava, imagens surgiam em sua mente. Não imagens visuais, mas sensações. Calor, textura, movimento. Era como se, por meio das palavras dela, ele conseguisse acessar um mundo que acreditava perdido. Aquilo o deixou desconcertado. A emoção subiu de forma inesperada, apertando o peito. Ele pigarreou, tentando disfarçar. Não queria demonstrar fraqueza. Nunca quis. Mas a presença daquela menina desmontava suas defesas de forma silenciosa, sem confronto, sem exigências. Apenas existindo ali, compartilhando percepções. Quando ela se levantou e saiu correndo, deixando para trás o som dos passos leves na grama,
ele permaneceu sentado por mais alguns minutos. O vento tocava seu rosto, e o cheiro das plantas parecia mais intenso. Percebeu que o jardim, assim como ele, precisava de cuidado constante, não apenas de manutenção mecânica, mas de atenção verdadeira. No fim da tarde, a casa voltou a se encher de sons domésticos. Panelas, água correndo, portas sendo abertas. O cheiro do jantar começou a se espalhar novamente, trazendo consigo uma expectativa diferente. O milionário sentiu um leve aperto no estômago, não de fome, mas de antecipação. Algo que ele não sentia havia muito tempo. Sentou-se à mesa no horário de sempre. Tudo estava exatamente onde deveria estar. Ainda assim, havia uma cadeira à frente que agora carregava um significado diferente. Ele ouviu passos pequenos se aproximando, sem pressa, como se já soubessem o caminho. A menina puxou a cadeira e sentou-se, balançando as pernas com o mesmo ritmo irregular. Dessa vez, ele não estranhou. Comeu com mais tranquilidade, ouvindo as descrições simples que ela fazia da comida, do cheiro, da cor. Ela falava do arroz branquinho, do feijão escuro, do vapor subindo do prato. Aquilo fazia sorrir por dentro, mesmo que o rosto permanecesse sério. Durante o jantar, percebeu algo novo. Estava comendo mais devagar não por obrigação, mas por vontade de prolongar aquele momento. A presença da menina preenchia o espaço de forma natural, sem exigir nada em troca. Isso o assustava. Relações sempre tiveram um preço. Aquela parecia gratuita demais. Após a refeição, permaneceu sentado por alguns minutos, como vinha fazendo nos últimos dias. A casa estava mais quente, mais viva. Sons suaves percorriam os corredores. Ele sentia que aquela rotina recém-formada começava a se solidificar, e isso trazia tanto conforto quanto medo. Naquela noite, ao se deitar, percebeu que dormia melhor. Os pensamentos, antes acelerados, agora vinham mais espaçados. Ainda havia resistência, ainda havia receio. Mas também havia curiosidade. Uma vontade silenciosa de entender como uma criança de 5 anos havia conseguido atravessar barreiras que ninguém mais ousara tocar. A casa continuava a mesma por fora. Luxuosa, organizada, imponente. Por dentro, algo mudava lentamente. O silêncio, antes absoluto, agora dava espaço a pequenos sons que traziam significado. E o milionário, mesmo sem enxergar, começava a perceber que a vida podia ser sentida de outras formas. A menina não sabia disso. Não tinha intenção de transformar nada. Apenas seguia sua natureza curiosa, espontânea, leve. E, sem perceber, tornava-se parte essencial de uma rotina que já não conseguia mais existir sem ela. O tempo começou a se organizar de outra forma dentro daquela casa. Não houve anúncios, nem decisões formais. Apenas aconteceu. Os dias passaram a ter pequenas marcações invisíveis que o milionário reconhecia sem esforço. O som leve dos passos infantis pela manhã, o cheiro do café misturado a algo doce que nunca fazia parte do cardápio, o silêncio menos rígido nos corredores. Tudo permanecia funcional, mas agora carregava nuances que antes não existiam. Naquela manhã, o calor apareceu cedo. O ar estava pesado, típico de um dia que prometia chuva no fim da tarde. O milionário acordou sentindo o corpo mais lento, como se tivesse dormido profundamente demais. Ainda deitado, ficou alguns segundos ouvindo a casa. Havia vida ali. Não barulho excessivo, mas sinais claros de movimento. Portas sendo abertas com cuidado, água correndo, uma voz baixa cantarolando algo infantil. Ele se levantou com o mesmo cuidado de sempre, mas percebeu que já não tateava os móveis com tanta rigidez. A memória do espaço estava intacta, porém o corpo parecia menos tenso. Caminhou até o banheiro, sentiu a água morna escorrer pelo rosto e respirou fundo. O cheiro do sabonete trouxe uma sensação antiga, quase esquecida, de conforto. Ao sair, ouviu passos pequenos correndo pelo corredor, interrompidos por uma advertência sussurrada logo depois. Ele reconheceu o tom. Cautela misturada com carinho. Aquilo trouxe um leve aperto no peito. Não de dor, mas de algo que se aproximava da saudade, mesmo sem motivo claro. Na mesa do café da manhã, o ambiente estava diferente. Havia um cheiro novo, algo doce, talvez bolo simples feito na véspera. Ele sentou-se, tocou a xícara com os dedos e percebeu que ela estava posicionada um pouco mais à direita do que o habitual. Aquela mínima alteração bastou para gerar um incômodo silencioso.
As regras ainda existiam. E ele precisava delas. Antes que dissesse qualquer coisa, ouviu a voz da menina explicando, com naturalidade, que havia ajudado a arrumar a mesa. A fala era leve, sem intenção de desafiar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Aquela pequena mudança no espaço era um lembrete claro de que o controle absoluto começava a se diluir. Tomou o café com atenção redobrada, ajustando mentalmente cada detalhe. O sabor estava o mesmo. Forte, quente, reconfortante. Ainda assim, havia algo diferente. Talvez fosse a companhia silenciosa à sua frente, talvez fosse o simples fato de não estar mais sozinho. Após o café, recolheu-se ao escritório. Precisava daquele espaço para se reorganizar. Ali, tudo seguia regras claras. As gravações estavam em ordem, os documentos tinham lugares definidos, os sons eram previsíveis. Sentou-se na cadeira grande, tocou a mesa de madeira polida e respirou fundo. O escritório sempre foi seu refúgio, o lugar onde ainda se sentia inteiro. Mesmo ali, porém, a presença da casa se fazia notar. Sons distantes atravessavam a porta fechada. Risos abafados, o arrastar de um brinquedo, passos rápidos indo e vindo. Nada excessivo. Nada fora do aceitável. Ainda assim, suficientes para lembrá-lo de que não estava mais isolado. Horas se passaram. Ele ouviu relatórios, respondeu mensagens, tomou decisões importantes. A mente, treinada por anos de negócios, ainda funcionava com precisão. Porém, em determinados momentos, percebia uma distração inesperada. Pensava no jardim. Pensava na mesa de jantar. Pensava na cadeira à sua frente. No meio da tarde, a chuva finalmente começou. Primeiro suave, depois mais intensa. O som das gotas batendo nas janelas ecoou pela casa, trazendo uma sensação acolhedora. Ele levantou-se e caminhou até a varanda coberta. O cheiro de terra molhada invadiu o ambiente, trazendo lembranças antigas, de tempos em que chuva significava pausa, descanso, reflexão. Ouviu passos pequenos se aproximando. A menina parou ao seu lado, sem tocar. Ficaram ali, ouvindo a chuva juntos. Ela começou a descrever o que via. As poças se formando, as folhas brilhando, a água escorrendo pelo telhado. Falava com entusiasmo contido, como se estivesse narrando um segredo. Ele ouviu tudo em silêncio. As descrições traziam imagens sensoriais ricas. O som da chuva parecia mais intenso enquanto ela falava. O cheiro mais forte. Aquele momento simples carregava uma profundidade inesperada. Ele sentiu algo se abrir lentamente dentro de si, uma resistência antiga cedendo espaço. Quando a chuva diminuiu, a menina se afastou correndo, deixando para trás o som leve dos passos molhados. Ele permaneceu ali por mais alguns minutos, sentindo o vento fresco no rosto. Pensou em como aquela casa havia sido construída para impressionar, mas não para acolher. Pensou em como, ironicamente, uma criança de 5 anos estava transformando tudo isso sem esforço algum. No início da noite, o cheiro do jantar voltou a ocupar os corredores. Algo diferente estava sendo preparado. Um aroma mais caseiro, mais afetivo. Ele sentou-se à mesa no horário de sempre. A cadeira à frente foi ocupada pouco depois, sem cerimônia. O som familiar das pernas balançando indicava que a menina já estava ali. Durante a refeição, ela falou mais do que nos dias anteriores. Comentou sobre a chuva, sobre um desenho que havia feito, sobre o bolo que tinha ajudado a preparar. As palavras vinham soltas, carregadas de entusiasmo. Ele ouvia com atenção, mesmo quando não respondia. Em alguns momentos, murmurava algo curto, quase imperceptível. Para ele, aquilo já era um grande passo. O jantar terminou sem tensão. O silêncio não era mais pesado. Era confortável. Ele permaneceu sentado por alguns instantes, sentindo o ambiente. A mesa já não parecia grande demais. O espaço vazio à frente agora tinha significado. Mais tarde, já no quarto, ele se sentou na beira da cama antes de se deitar. Tocou o lençol, sentiu o tecido fresco sob os dedos e respirou fundo. Pensou no dia. Pensou nas pequenas mudanças. Nenhuma delas havia sido planejada. Nenhuma havia sido imposta. Apenas aconteceram. A maior dificuldade, ele percebeu, não era lidar com a presença da menina. Era lidar com o que ela despertava. Emoções guardadas,
lembranças abafadas, a sensação incômoda de precisar de alguém. A vulnerabilidade sempre foi algo que ele evitou. Agora, começava a surgir de forma silenciosa, quase gentil. Deitado, ouviu a casa se aquietar aos poucos. Portas sendo fechadas, passos diminuindo, vozes se apagando. Ainda assim, o silêncio não voltou a ser absoluto. Havia uma tranquilidade diferente no ar. Uma sensação de pertencimento que ele não reconhecia totalmente, mas começava a aceitar. Aquela casa, construída para ser símbolo de poder e controle, começava a se transformar em algo mais humano. E ele, mesmo resistente, começava a entender que algumas mudanças não tiram força. Apenas revelam o que sempre esteve ali, escondido sob camadas de medo e solidão. A menina dormia em algum lugar daquela casa, alheia a tudo isso. Não sabia que seus passos leves estavam deixando marcas profundas. Não sabia que sua presença simples estava redesenhando uma vida inteira. E talvez fosse exatamente por isso que tudo funcionava. Naquela noite, o milionário adormeceu com uma sensação inédita. Não era euforia, nem completa paz. Era algo mais sutil. A certeza de que, mesmo sem enxergar, começava a perceber caminhos que havia ignorado por tempo demais. Os dias passaram a se encadear com uma naturalidade que o milionário não lembrava de ter vivido antes. Não houve um momento exato em que percebeu isso, mas a sensação se instalou de forma silenciosa, como o hábito de ouvir determinados sons e já saber horários sem precisar conferir. A casa seguia grande, organizada, imponente, mas agora respirava em outro ritmo. Um ritmo que ele ainda tentava compreender. Naquela manhã, o céu amanheceu mais claro, com um vento leve atravessando as janelas abertas. O som das folhas do jardim sendo tocadas pela brisa chegava até o quarto, misturado a vozes baixas vindas da cozinha. Ele acordou sentindo o corpo mais disposto, algo raro. Ficou alguns instantes deitado, atento aos sons. O dia já havia começado antes dele, e isso, curiosamente, não o incomodou. Ao se levantar, percebeu que caminhava com mais confiança pelos corredores. A bengala continuava firme na mão, mas o corpo parecia menos rígido. O chão, os móveis, as paredes, tudo permanecia no mesmo lugar. Ainda assim, a casa parecia menos ameaçadora, como se tivesse perdido parte da frieza que sempre a caracterizou. O cheiro do café se espalhava pelo ar, acompanhado de algo doce e quente. Ele reconheceu o aroma antes mesmo de sentar-se à mesa. Pão caseiro. Simples, mas marcante. Ao tocar a xícara, percebeu que estava posicionada corretamente, exatamente onde esperava. Aquilo trouxe um alívio silencioso. Algumas regras ainda eram respeitadas. Ele precisava disso. Sentou-se e levou a xícara aos lábios, sentindo o calor reconfortante. Do outro lado da mesa, ouviu o som familiar da cadeira sendo ocupada. As pernas pequenas balançavam, batendo de leve na madeira. A menina estava ali, como vinha acontecendo nos últimos dias. Não falava de imediato. Apenas observava, respirava, existia. Enquanto tomava o café, ouviu a empregada orientar a filha sobre algo simples, com um tom cuidadoso. Aquela voz adulta trazia um contraste interessante com a leveza da voz infantil. Uma falava de responsabilidades, a outra de descobertas. Ele percebeu como ambas orbitavam aquele espaço de formas diferentes, mas igualmente importantes. Após o café, decidiu sair de casa. Algo que não fazia com frequência. A rua ainda o deixava inseguro. Sons imprevisíveis, pessoas desconhecidas, obstáculos fora de controle. Ainda assim, sentiu vontade de caminhar um pouco, nem que fosse até o portão. O calor estava ameno, e o ar fresco parecia convidativo. Com passos cuidadosos, atravessou o jardim. A grama estava mais bem cuidada, algo que vinha acontecendo gradualmente. Ele sentiu a textura sob os pés e percebeu que o caminho estava mais limpo, menos irregular. Alguém vinha se dedicando àquele espaço. Aquela constatação trouxe uma sensação estranha de gratidão misturada com desconforto. Não estava acostumado a ser cuidado de forma tão silenciosa. Ao chegar próximo ao portão, parou. O som da rua era mais intenso ali. Carros passando, vozes distantes, uma música tocando em alguma casa próxima. A vida seguia acontecendo do lado de fora, independentemente de sua presença. Aquilo fez refletir sobre quanto tempo havia passado se protegendo do mundo, acreditando que o isolamento era escolha, quando talvez fosse medo.
Não demorou muito ali. Voltou para dentro com passos lentos, mas seguros. A casa o recebeu com seus sons familiares. O eco suave dos corredores, o cheiro do ambiente, a sensação de abrigo. Sentou-se no escritório, decidido a trabalhar. Precisava se manter ocupado. Emoções demais costumavam bagunçar sua concentração. Horas se passaram. Ele ouviu gravações, organizou ideias, resolveu pendências. Ainda assim, em alguns momentos, percebeu que sorria sozinho, sem perceber o motivo. Era desconcertante. Sempre acreditou que felicidade vinha de grandes conquistas, de resultados palpáveis. Agora, pequenos detalhes pareciam ter mais impacto. No início da tarde, ouviu passos pequenos se aproximando do escritório. Pararam do lado de fora. Houve um silêncio respeitoso. Ele percebeu a hesitação, o cuidado. A porta não se abriu. Aquilo o fez pensar. A menina, mesmo com apenas 5 anos, já parecia entender que aquele espaço tinha regras. E ele reconheceu esse esforço. Depois de alguns segundos, ouviu uma batida suave na porta. Não era exigente, nem invasiva. Apenas um pedido silencioso de permissão. O coração dele acelerou levemente. Aquela simples atitude mexeu com algo profundo. Ele autorizou com a voz firme, mas baixa. A porta se abriu devagar. Os passos pequenos entraram no ambiente. A menina se aproximou com cuidado, como se o escritório fosse um lugar quase sagrado. Ela falou pouco. Comentou sobre um desenho que havia feito no papel, descrevendo as cores, as formas, os traços tortos. Falava com orgulho genuíno. Ele ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas simples, curtas, O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Surpreenderam até a si mesmo. Aquela interação durou poucos minutos, mas teve um peso enorme. Quando ela saiu, fechando a porta com cuidado, o escritório já não parecia tão isolado. Ainda era seu refúgio, mas agora fazia parte de um todo maior. No fim da tarde, o cheiro do jantar começou a surgir novamente. Algo diferente estava sendo preparado. Ele reconheceu ervas, alho, algo mais elaborado do que o habitual. Sentou-se à mesa no horário de sempre. A cadeira à frente foi ocupada logo depois. A menina parecia animada, falando sobre o dia, sobre algo que havia aprendido, sobre uma história que ouviu. Ele percebeu que respondia mais. Não com longos discursos, mas com comentários curtos, observações, até mesmo uma risada discreta que escapou sem aviso. Aquilo o surpreendeu. A risada soou estranha aos próprios ouvidos, como algo enferrujado sendo usado novamente. Durante o jantar, sentiu algo diferente no peito. Uma mistura de conforto e medo. Conforto por não estar mais sozinho. Medo de se acostumar com isso. Relações criam expectativas. Expectativas podem se perder. Ele sempre soube disso. Ainda assim, permitia-se aquele momento. Após a refeição, permaneceu sentado, como vinha acontecendo. A casa estava aquecida, cheia de sons suaves. O rádio tocava baixo em algum lugar. O cheiro da comida ainda pairava no ar. Ele sentia que aquela rotina começava a se solidificar, e isso exigia decisões futuras que ele ainda não estava pronto para tomar. Mais tarde, no quarto, sentou-se na beira da cama, respirando fundo. Pensou no dia. Pensou na manhã, no jardim, no escritório, no jantar. Tudo havia sido simples. Nada grandioso. E, ainda assim, profundamente transformador. Ele percebeu, com um certo receio, que começava a se importar. Com a casa, com os sons, com aquela presença pequena que ocupava um espaço tão grande em sua vida. Importar-se sempre foi um risco. Mas talvez fosse um risco necessário. Ao se deitar, o sono veio com facilidade. O corpo relaxou, a mente desacelerou. Antes de adormecer, ouviu um som distante de risada infantil sendo contida, seguida por um pedido suave de silêncio. Aquilo arrancou dele um sorriso quase imperceptível. Aquela casa já não era apenas um símbolo de riqueza e isolamento. Tornava-se, dia após dia, um espaço de convivência, de pequenas descobertas, de sentimentos que ele acreditava não precisar mais.
E, mesmo resistente, começava a aceitar que algumas mudanças não roubam o controle. Apenas ensinam novas formas de viver. A passagem do tempo começou a se tornar perceptível não pelos dias marcados no calendário, mas pelas mudanças sutis dentro da casa. O milionário percebeu isso numa manhã em que acordou antes do despertador, não por inquietação, mas por hábito recém-criado. O silêncio ainda existia, mas já não era absoluto. Havia um tipo de calma diferente no ar, uma presença contínua que não exigia atenção, apenas coexistia. O sol entrava pelas janelas com mais intensidade naquele dia. O calor prometia ser forte, e o som distante de crianças brincando na rua chegava abafado até o interior da casa. Ele ficou alguns minutos deitado, ouvindo, sentindo, organizando os pensamentos. A casa parecia viva, mesmo quando ninguém falava. Isso era novo. E, de certa forma, reconfortante. Levantou-se com movimentos menos rígidos. A bengala ainda era apoio indispensável, mas o corpo já não parecia tão tenso. Caminhou pelo corredor sentindo o piso frio sob os pés e reconhecendo cada curva, cada porta, cada detalhe. Tudo estava no lugar. Ainda assim, havia algo diferente. Um cheiro leve de sabonete infantil misturado ao aroma habitual da casa indicava que novos hábitos estavam se formando. Na cozinha, o cheiro do café fresco se espalhava, acompanhado por um som leve de colher batendo em uma xícara. Ele se sentou à mesa e aguardou. O pão estava quente, e havia um leve perfume de manteiga derretendo. Tocou a xícara e sorriu discretamente ao perceber que estava exatamente onde esperava. A ordem ainda existia. Isso o tranquilizou. Do outro lado da mesa, ouviu a cadeira sendo ocupada. As pernas pequenas balançavam com menos ansiedade do que nos primeiros dias. A menina parecia mais à vontade naquele espaço, como se já o reconhecesse como parte de sua rotina. Ela começou a falar, descrevendo algo que havia sonhado, misturando imaginação e realidade com a naturalidade típica da infância. Ele ouviu com atenção, mesmo quando não respondia. Em alguns momentos, murmurava algo curto, incentivando-a a continuar. Após o café, decidiu sair novamente para o jardim. O calor ainda era suportável, e o cheiro das plantas vinha mais intenso. Percebeu que a grama estava parada, os caminhos mais definidos. Aquilo indicava cuidado contínuo. Alguém estava dedicando tempo àquele espaço, e ele sabia exatamente quem era, mesmo sem confirmação verbal. Sentou-se no banco de madeira, sentindo a superfície levemente aquecida pelo sol. O vento passava suave, trazendo o som distante da rua e o canto insistente de um pássaro. A menina aproximou-se e sentou-se no chão, perto dele. Não falou de imediato. Apenas ficou ali, brincando com algo que fazia um som leve ao ser movimentado. Depois de alguns instantes, começou a descrever o jardim. Falou das flores, das cores, do formato das folhas. Comentou sobre um inseto que havia pousado perto dela e depois voado. As palavras eram simples, mas carregadas de detalhes sensoriais. Ele fechou os olhos, não por necessidade, mas por hábito, e deixou que aquelas descrições formassem imagens internas. A emoção veio de forma inesperada. Um aperto no peito, seguido de uma sensação de calor que se espalhou lentamente. Ele respirou fundo, controlando. Não queria se deixar levar por sentimentos que não sabia administrar. Ainda assim, não interrompeu a menina. Permitiu-se ouvir até o fim. Quando ela se levantou e saiu correndo, deixando para trás o som leve dos passos na grama, ele permaneceu ali, refletindo. A casa estava mudando, e ele também. O mais difícil não era aceitar a presença da menina. Era aceitar o que ela despertava. A lembrança de um tempo em que a vida era mais simples, mais aberta, menos controlada. No início da tarde, recolheu-se ao escritório. Precisava se concentrar. Havia decisões importantes a tomar, assuntos que exigiam clareza mental. Sentou-se na cadeira e começou a ouvir gravações. A voz que narrava os relatórios era familiar, profissional, segura. Aquilo sempre lhe trouxe conforto. O mundo dos negócios era previsível. Emoções não interferiam. Ainda assim, em alguns momentos, a mente se distraía. Pensava no café da manhã, no jardim, na forma como a menina descrevia as coisas. Isso o incomodou. Sempre acreditou que separar trabalho e vida pessoal era essencial. Agora, essa linha parecia menos definida. No meio da tarde, ouviu passos pequenos se aproximando novamente do escritório.
Pararam do lado de fora. Houve um silêncio respeitoso. Ele percebeu a hesitação, a espera. Aquilo se tornará um padrão. A menina não entrava sem permissão. Esse respeito silencioso tocava profundamente. Após alguns segundos, ouviu a batida suave na porta. Ele autorizou com a voz baixa. A porta se abriu devagar. Os passos pequenos entraram no ambiente, aproximando-se com cuidado. Ela começou a falar sobre um livro de figuras que havia visto, descrevendo as imagens com entusiasmo. Falava de animais, de cenários, de histórias inventadas. Ele ouviu atentamente, fazendo perguntas simples. Aquela troca, ainda que breve, era significativa. Mostrava que o vínculo estava se fortalecendo, de forma gradual e natural. Quando ela saiu, fechando a porta com cuidado, ele percebeu que o escritório já não era um espaço isolado. Continuava sendo seu refúgio, mas agora fazia parte de uma dinâmica maior. No fim da tarde, o calor diminuiu um pouco, dando lugar a uma brisa mais fresca. O cheiro do jantar começou a se espalhar pela casa. Algo simples estava sendo preparado, mas com um cuidado especial. Ele sentou-se à mesa no horário de sempre. A cadeira à frente foi ocupada logo depois. Durante o jantar, a menina falou sobre o dia, sobre algo que havia aprendido, sobre um desenho que fizera. Ele respondeu mais do que nos dias anteriores. Comentou, perguntou, até mesmo riu discretamente em um momento inesperado. Aquela risada o surpreendeu. Não se lembrava da última vez que havia rido daquela forma, espontânea, sem esforço. A refeição terminou sem pressa. O silêncio entre as palavras não era constrangedor. Era confortável. Ele permaneceu sentado por alguns minutos, sentindo o ambiente. A casa parecia mais quente, mais acolhedora. O rádio tocava baixo em algum lugar, trazendo uma música antiga que ele reconheceu vagamente. Mais tarde, no quarto, sentou-se na beira da cama antes de se deitar. Tocou o lençol, sentiu o tecido macio sob os dedos e respirou fundo. Pensou no dia. Pensou em como pequenas mudanças estavam criando um impacto profundo. Nenhuma delas havia sido planejada. Nenhuma havia sido imposta. Apenas aconteceram. Ele percebeu que começava a se permitir sentir. Não completamente, não sem reservas, mas o suficiente para notar a diferença. A solidão, que antes parecia uma escolha segura, agora mostrava suas fissuras. A presença da menina preenchia espaços que ele não sabia que estavam vazios. Ao se deitar, o sono veio com facilidade. O corpo relaxou, a mente desacelerou. Antes de adormecer, ouviu um som distante de passos pequenos se afastando pelo corredor, seguido por um silêncio tranquilo. Aquilo trouxe uma sensação de paz inesperada. A casa, antes símbolo de isolamento e controle, transformava-se lentamente em um espaço de convivência e descoberta. E ele, mesmo sem enxergar, começava a perceber que a vida não precisava ser completamente previsível para ser segura. Algumas incertezas traziam mais conforto do que o controle absoluto jamais conseguiu oferecer. O amanhecer daquele dia trouxe uma mudança sutil que o milionário percebeu antes mesmo de se levantar. O ar parecia mais úmido, carregado do cheiro de terra molhada que vinha do jardim. Durante a madrugada, uma chuva leve havia caído, suficiente para refrescar o ambiente e deixar marcas sonoras que ainda ecoavam em sua memória. O telhado pingando, o vento tocando as folhas, tudo havia criado uma espécie de melodia tranquila que o embalou durante o sono. Ao acordar, sentiu o corpo menos pesado. Não era apenas descanso físico. Era como se, aos poucos, algo dentro dele estivesse se reorganizando. A rotina, antes rígida e imutável, agora começava a se adaptar à presença de outra vida naquela casa. Uma vida pequena, curiosa, cheia de perguntas e de observações simples que, surpreendentemente, faziam sentido. Levantou-se com calma, apoiando-se na bengala, e caminhou até a janela. Mesmo sem enxergar, aproximar-se dela fazia parte de um ritual antigo. Gostava de sentir o vento no rosto, de ouvir os sons da manhã. Naquele dia, além dos pássaros e dos carros ao longe, ouviu uma risada infantil vinda do quintal. A menina já estava acordada. Aquilo despertou nele um sentimento contraditório de alegria e receio. Alegria por aquela energia viva. Receio por não saber até onde permitir que isso avançasse. Na cozinha, o cheiro de pão recém-passado na frigideira misturava-se ao café forte. Ele sentou-se à mesa e esperou.
Logo ouviu passos pequenos se aproximando, mais apressados do que o habitual. A cadeira foi puxada sem muito cuidado, e a menina começou a falar, contando que havia pulado nas poças d'água do jardim e que a terra estava macia sob os pés. Ele sorriu ao ouvir aquilo. Pediu que ela tivesse cuidado, que não escorregasse. A preocupação saiu de forma natural, quase automática. Ao perceber isso, ficou em silêncio por alguns segundos. Não estava acostumado a se preocupar com alguém daquela maneira. Era um sentimento novo, e isso deixou ligeiramente desconfortável. Após o café, decidiu caminhar pelo jardim com ela. Não fazia isso havia algum tempo. O chão ainda estava úmido, e o cheiro das plantas estava mais intenso. A menina segurou sua mão sem pedir permissão, como se aquele gesto já fosse permitido pelo simples passar dos dias. Ele hesitou por um instante, mas não retirou a mão. Continuaram andando juntos, lentamente. Ela descrevia tudo ao redor. Falava das folhas brilhantes, das flores que haviam caído com a chuva, das marcas de pés que ela mesma fizera na terra. Ele escutava atentamente, criando imagens mentais a partir das palavras. Em determinado momento, ela parou e pediu que ele tocasse uma flor. Ele se abaixou com cuidado e sentiu a textura delicada das pétalas, ainda frias por causa da chuva. Aquele toque despertou uma lembrança distante. Um tempo em que ele ainda enxergava e caminhava por aquele mesmo jardim, observando cada detalhe com os próprios olhos. A lembrança trouxe junto uma pontada de tristeza. Ele respirou fundo, tentando não deixar que aquilo transparecesse. A menina percebeu o silêncio repentino e perguntou se ele estava bem. Ele respondeu que sim, apenas pensativo. Voltaram para dentro pouco depois. Ele precisava se concentrar em assuntos importantes naquele dia. Havia reuniões por chamada, decisões a tomar, relatórios para ouvir. No escritório, acomodou-se na cadeira e iniciou as atividades. A voz que narrava os números e as projeções era clara, mas sua mente, em alguns momentos, se dispersava. Pensava no jardim, na mão pequena segurando a sua, no modo como aquela convivência vinha se tornando parte essencial de sua rotina. Durante a tarde, sentiu o cansaço mental se intensificar. Fez uma pausa, algo que antes raramente permitia a si mesmo. Caminhou até a sala e sentou-se no sofá. O silêncio era quebrado apenas pelo som distante da televisão ligada em um volume baixo. A menina estava sentada no chão, desenhando. O som do lápis no papel era suave, quase hipnótico. Ela se aproximou e colocou o papel em suas mãos, pedindo que ele tocasse o desenho. Ele passou os dedos com cuidado, sentindo as linhas marcadas com força infantil. Ela explicou o que havia desenhado, descrevendo cada elemento com entusiasmo. Ele ouviu com atenção e elogiou. O elogio saiu sincero. Aquilo fez a menina sorrir, algo que ele percebeu pelo tom da respiração e pelo pequeno riso contido. Esse momento simples teve um impacto profundo. Ele percebeu que estava oferecendo algo que não vinha de sua fortuna, nem de sua posição social. Era atenção. Presença. Algo que, ironicamente, sempre lhe faltara quando mais precisou no passado. No fim da tarde, o tempo mudou novamente. O céu escureceu, e o vento ficou mais forte. Ele ouviu o som das folhas sendo agitadas, o portão ao longe rangendo levemente. A menina observava tudo com curiosidade, fazendo perguntas sobre o tempo, sobre a chuva, sobre o vento. Ele respondia como podia, explicando com paciência. Quando a chuva começou a cair novamente, forte desta vez, eles se sentaram próximos à janela. Ele não via, mas sentia o impacto das gotas no vidro, o som ritmado que preenchia o ambiente. A menina comentou que gostava daquele barulho, que parecia uma música. Ele concordou, lembrando-se de quantas vezes havia ouvido aquela mesma chuva sozinho, sem compartilhar a sensação com ninguém. O jantar daquela noite foi diferente. Mais demorado, mais conversado. A menina contou histórias inventadas, misturando fatos do dia com fantasia. Ele escutou tudo, às vezes corrigindo, às vezes apenas deixando que ela falasse. Em certo momento, percebeu que estava rindo novamente. Um riso leve, sem peso. Aquilo o assustou um pouco. Não por ser ruim, mas por mostrar o quanto estava mudando. Após o jantar, ajudou a menina a se acomodar para dormir. Não fez nada diretamente, apenas ficou por perto, ouvindo enquanto ela falava sobre o dia. Quando o silêncio se instalou, ele permaneceu ali por alguns minutos, ouvindo a respiração tranquila,
sentindo o quarto envolto em uma calma diferente. Ao voltar para o próprio quarto, sentou-se na cama e ficou ali, refletindo. Pensou em como sua vida havia se transformado em tão pouco tempo. Pensou nos muros que havia construído ao redor de si mesmo e em como uma criança de 5 anos, sem intenção alguma, começava a atravessá-los. Havia medo. Medo de se apegar demais, de depender emocionalmente daquela presença. Medo de sofrer novamente. Mas havia também uma sensação de esperança, algo que ele não sentia há muito tempo. A esperança de que ainda fosse possível construir algo verdadeiro, mesmo com todas as limitações. Deitou-se com esses pensamentos. O som da chuva diminuía aos poucos, dando lugar a um silêncio profundo. Antes de adormecer, percebeu que não se sentia mais sozinho naquela casa. E essa constatação, ao invés de causar desconforto, trouxe uma paz inesperada. A casa continuava a mesma em estrutura, em paredes e corredores. Mas o ambiente havia mudado. E, principalmente, ele havia mudado. Sem perceber, estava aprendendo a enxergar de outra forma. Não com os olhos, mas com algo que havia permanecido adormecido por tempo demais. Os dias seguintes trouxeram um ritmo diferente para casa. Não havia pressa, mas havia constância. O milionário percebeu isso ao notar como os sons da manhã se repetiam com pequenas variações, criando uma espécie de rotina compartilhada. O barulho da porta do quarto da menina se abrindo cedo, os passos leves pelo corredor, o som da cozinha sendo ocupada antes mesmo do café estar pronto. Aquilo era novo. E, curiosamente, confortável. Naquela manhã específica, o ar estava mais seco. O calor subia cedo, trazendo consigo o cheiro forte do asfalto aquecido do lado de fora. Ele se levantou sentindo os músculos um pouco rígidos, resultado de noites em que o corpo ainda tentava se ajustar a um sono mais profundo. Caminhou até a cozinha e sentou-se à mesa. Não precisou pedir nada. Tudo parecia já saber o seu lugar. A menina chegou logo depois, arrastando uma cadeira com mais esforço do que o necessário. Sentou-se e começou a falar sobre algo que havia visto na televisão. Descrevia com empolgação um programa infantil, misturando detalhes, exagerando outros. Ele ouviu com atenção, respondendo com frases curtas, mas presentes. Aquele diálogo simples era uma conquista diária, algo que se construía pouco a pouco. Após o café, ele decidiu sair novamente. Precisava sentir o ar da rua, ouvir o movimento da cidade. A ideia não surgiu do nada. Nos dias anteriores, havia comentado com a menina sobre como gostava de ouvir os sons do bairro. Ela, então, insistiu para acompanhá-lo até o portão. O pedido, feito com naturalidade, o fez hesitar. Não saía com frequência. Preferia o controle do espaço interno. Mas aceitou. O caminho até o portão foi lento. O som dos carros passando, das pessoas conversando ao longe, dos vendedores ambulantes anunciando produtos fazia parte de um cenário urbano tipicamente brasileiro. O cheiro de pão vindo da padaria da esquina misturava-se ao aroma de café recém-passado de alguma casa próxima. A menina comentava tudo, apontando, descrevendo, conectando sons a imagens. Ao chegarem ao portão, ele parou. Não abriu. Apenas ficou ali, ouvindo. A cidade parecia viva, pulsante. Ele percebeu o quanto havia se afastado daquele movimento ao longo dos anos. A perda da visão o fizera recuar, criar barreiras. Agora, aos poucos, sentia-se convidado a retomar esse contato. Voltaram para dentro depois de alguns minutos. O calor aumentava, e ele precisava descansar. No escritório, retomou algumas atividades, mas com menos rigidez. Já não se cobrava tanto. Sabia que precisava se preservar. A menina passou parte da manhã brincando na sala, enquanto ele ouvia documentos e fazia anotações mentais. No início da tarde, algo inesperado aconteceu. Um objeto caiu no chão com um barulho seco. Ele se assustou por um instante, o coração acelerando. A menina correu até ele, explicando que havia derrubado um vaso pequeno. A preocupação em sua voz era evidente. Ele respirou fundo e tranquilizou-a. Disse que estava tudo bem, que acidentes aconteciam. Esse momento revelou algo importante. Antes, qualquer mudança brusca, qualquer imprevisto, o deixava tenso. Agora, mesmo com o susto inicial, conseguiu lidar com a situação com calma. Percebeu que estava aprendendo a flexibilizar, a aceitar que nem tudo precisava estar sob controle o tempo todo. No meio da tarde,
o calor se tornou quase insuportável. O ventilador girava continuamente, espalhando o ar quente pelo ambiente. Ele sentou-se na sala, enquanto a menina desenhava no chão. O cheiro de papel e lápis misturava-se ao cheiro da casa aquecida pelo sol. Ele ouviu quando ela se levantou e saiu correndo, voltando logo depois com um copo de água em mãos. Ela entregou o copo com cuidado, dizendo que ele precisava beber água por causa do calor. Ele aceitou, surpreso. Aquela preocupação genuína o tocou profundamente. Bebeu a água devagar, sentindo o líquido fresco aliviar o calor interno. Aquele gesto simples carregava um significado maior. Mostrava que o cuidado não vinha apenas dele. Era recíproco. No final da tarde, o céu começou a mudar de cor. Calor deu lugar a uma brisa mais agradável. Ele decidiu sentar-se novamente no jardim. A menina o acompanhou, levando consigo alguns brinquedos. Enquanto ela brincava, ele ouvia os sons ao redor. O canto dos pássaros, o movimento das folhas, o som distante de uma conversa na rua. Em determinado momento, ela se aproximou e sentou-se ao seu lado. Não falou nada por alguns minutos. Apenas ficou ali. Ele sentiu o contato do braço pequeno encostando no seu. Aquilo provocou uma onda de emoção inesperada. Um misto de carinho, proteção e uma pontada de medo. Medo de se apegar demais. Ela quebrou o silêncio perguntando se ele ficaria ali para sempre. A pergunta, feita de forma inocente, o desarmou. Ele respondeu que não sabia, que a vida mudava, mas que naquele momento estava ali. A resposta parecia simples, mas carregava um peso enorme. Ele próprio não tinha certeza do futuro. O jantar foi preparado mais cedo naquele dia. O cheiro da comida se espalhou pela casa, criando uma atmosfera acolhedora. Durante a refeição, conversaram sobre o dia, sobre pequenas coisas. Ele percebeu que estava mais falante. Compartilhava lembranças antigas, falava sobre como era a casa antes, sobre como tudo havia mudado ao longo dos anos. Após o jantar, sentaram-se na sala. A televisão estava ligada, mas o volume baixo. Ele ouvia as vozes, os sons, enquanto a menina comentava o que via. Em determinado momento, ela adormeceu encostada nele. Ele percebeu pelo peso leve e pela respiração regular. Ficou imóvel, com medo de acordá-la. Aquele momento foi um dos mais marcantes até então. Ele sentiu uma responsabilidade nova. Não era apenas companhia. Era cuidado, proteção, presença constante. Ficou ali por um tempo que não soube medir, apenas sentindo, respirando, aceitando. Quando finalmente a levou para o quarto, fez isso com extremo cuidado. Ao colocá-la na cama, ajustou o cobertor e ficou alguns minutos ali, ouvindo a respiração tranquila. Depois saiu em silêncio. No próprio quarto, sentou-se na cama e levou a mão ao peito. Sentia o coração bater mais forte. A vida, que antes parecia controlada e previsível, agora se mostrava cheia de nuances. E, pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia medo disso. A casa continuava mudando, assim como ele. Cada dia trazia um aprendizado novo. Cada pequeno gesto construía algo maior. Ele não sabia exatamente onde aquilo levaria, mas começava a entender que nem tudo precisava ser visto para ser sentido. Aquela manhã começou mais silenciosa do que o habitual. O milionário percebeu isso logo ao acordar. Não havia passos apressados no corredor nem risadas infantis ecoando pela casa. O ar estava parado, pesado, como se o tempo tivesse decidido andar mais devagar. Ele permaneceu deitado por alguns instantes, ouvindo atentamente, tentando entender se o silêncio era apenas circunstancial ou se algo havia mudado. Levantou-se com cuidado, apoiando-se na bengala, e caminhou pelo corredor. O chão frio sob os pés parecia mais presente, mais real. Ao chegar à cozinha, notou a ausência do som que já se tornará familiar. A cadeira pequena não foi arrastada. Nenhuma voz começou a falar sobre sonhos ou desenhos. Aquilo provocou um leve aperto em seu peito, um desconforto que não soube explicar de imediato. Sentou-se à mesa e tocou o lugar à frente. Estava vazio. O café ainda não havia sido servido. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Lembrou-se de que nem todos os dias precisavam seguir exatamente o mesmo ritmo. Ainda assim, a sensação de ausência era mais forte do que esperava. Algum tempo depois, ouviu passos adultos se aproximando. O café foi servido em silêncio. A conversa foi breve,
objetiva. Ele percebeu um tom diferente, mais contido. Não perguntou nada naquele momento. Preferiu observar, ouvir, sentir. Aprenderá que nem tudo precisava ser dito imediatamente. Após o café, decidiu ir para a sala. Sentou-se no sofá e ficou ali, ouvindo o som distante da rua. Carros passavam, pessoas conversavam, a vida seguia do lado de fora. Dentro da casa, no entanto, algo parecia suspenso. Ele sentiu a necessidade de se mover, de quebrar aquele estado de espera incômoda. Levantou-se e caminhou até o jardim. O ar estava mais fresco do que nos dias anteriores. O cheiro da terra seca misturava-se ao perfume das plantas. Ele sentou-se no banco de madeira e permaneceu ali por um tempo, ouvindo. O canto dos pássaros parecia mais distante. O jardim, que antes lhe trazia conforto, agora refletia seu estado interno de inquietação. Foi ali que começou a refletir sobre tudo o que havia mudado nos últimos meses. Lembrou-se de como sua vida era antes, marcada por controle absoluto, horários rígidos, silêncio constante. A presença da menina havia quebrado essa lógica. Trouxera ruído, movimento, imprevisibilidade. E, sem que percebesse, trouxera também sentido. O conflito interno, que ele tentava ignorar, voltou com força. Parte dele desejava manter aquela proximidade, aquele vínculo construído dia após dia. Outra parte temia depender demais, se permitir sentir algo que poderia, de alguma forma, ser tirado dele. A cegueira já lhe havia ensinado o quanto perder algo essencial podia ser devastador. No início da tarde, ouviu passos pequenos no corredor. O som foi tímido, hesitante. Ele se virou na direção do som, o coração acelerando. A menina aproximou-se devagar e sentou-se no chão, perto dele. Não falou de imediato. Apenas ficou ali, mexendo em algo que fazia um barulho suave. Ele perguntou se estava tudo bem. A resposta veio baixa, quase sussurrada. Ela disse que estava com medo. Medo de mudanças que não entendia completamente. Medo de não saber se poderia continuar ali, se tudo continuaria igual. As palavras simples carregavam uma profundidade que o surpreendeu. Ele respirou fundo antes de responder. Disse que também sentia medo às vezes. Que nem sempre entendia o que estava acontecendo, mas que aprendia todos os dias. Aquela troca, honesta e direta, criou um silêncio diferente. Um silêncio de compreensão mútua. Ela se aproximou mais e encostou a cabeça em sua perna. O gesto foi espontâneo, sem pedidos. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos, sentindo o peso leve, o calor do corpo pequeno. Em seguida, levou a mão até o cabelo dela, tocando com cuidado. Aquele contato simples consolidou algo que vinha sendo construído lentamente. Durante o resto da tarde, ficaram juntos na sala. Não fizeram nada extraordinário. Ela desenhou, ele ouviu música antiga no rádio. Em alguns momentos, conversaram. Em outros, apenas compartilharam o espaço. A casa parecia respirar novamente, como se tivesse aguardado aquele reencontro silencioso. No fim da tarde, o céu escureceu mais cedo. Nuvens carregadas anunciavam chuva. O vento aumentou, fazendo as janelas vibrarem levemente. Ele se levantou para fechá-las e sentiu a mão pequena segurar a sua novamente. Não houve hesitação dessa vez. Ele apertou de volta, com firmeza suficiente para transmitir segurança. Quando a chuva começou, sentaram-se próximos à janela. O som das gotas batendo no vidro preenchia o ambiente. A menina comentou que gostava daquele barulho porque parecia abraçar a casa. Ele concordou, sentindo que aquela descrição fazia sentido de uma forma profunda. O jantar foi preparado com calma naquela noite. O cheiro da comida espalhou-se pela casa, trazendo uma sensação de normalidade. Durante a refeição, conversaram sobre coisas simples. Ela falou de um desenho que queria fazer no dia seguinte. Ele falou de um projeto antigo que havia deixado de lado e que agora pensava em retomar, adaptando às suas limitações atuais. Essa revelação marcou um ponto importante. Ele percebeu que não estava apenas reagindo às mudanças. Estava começando a agir. A presença da menina havia despertado nele a vontade de construir algo novo, de deixar um legado que fosse além de números e propriedades. Após o jantar, sentaram-se na sala novamente. A televisão estava ligada, mas nenhum dos dois parecia prestar muita atenção. Em determinado momento, a menina perguntou se ele era feliz.
A pergunta, direta e sem rodeios, o pegou desprevenido. Ele pensou por alguns segundos antes de responder. Disse que estava aprendendo a ser. Que a felicidade não era algo fixo, mas algo que se construía aos poucos. Ela pareceu satisfeita com a resposta. Encostou-se nele e ficou em silêncio. Ele percebeu que aquela pergunta também era um reflexo do que ela própria sentia. Uma busca por segurança emocional, por estabilidade. Quando chegou a hora de dormir, ele a acompanhou até o quarto. Ajustou o cobertor e ficou ali por alguns minutos, ouvindo a respiração tranquila. Antes de sair, ela segurou sua mão e pediu que ele não fosse embora. O pedido não era literal. Era emocional. Ele respondeu que estaria ali, que não pretendia desaparecer. No próprio quarto, sentou-se na cama e refletiu sobre o dia. Percebeu que havia enfrentado seus medos de forma mais direta. Não havia respostas definitivas, mas havia disposição para continuar tentando. A transformação que começara com um gesto simples, um jantar interrompido por uma voz infantil, agora se aproximava de um ponto decisivo. Ele deitou-se sentindo o coração mais leve. Sabia que o caminho ainda exigiria escolhas difíceis. Sabia que proteger aquele vínculo também exigiria coragem. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia paralisado pelo medo do futuro. A casa, envolta pelo som constante da chuva, parecia mais viva do que nunca. E ele, mesmo sem enxergar, sentia que estava prestes a dar um passo importante. Não apenas por si mesmo, mas por tudo aquilo que havia aprendido a valorizar. O dia amanheceu diferente. Não havia silêncio pesado nem expectativa contida. O ar parecia mais leve, como se a casa inteira tivesse passado a noite respirando fundo. O milionário percebeu isso logo ao acordar. Não foi um som específico nem um cheiro marcante, mas uma sensação interna de tranquilidade que há muito tempo não sentia ao abrir os olhos. Levantou-se devagar, apoiando-se na bengala, e caminhou pelo corredor com passos seguros. A casa parecia responder aos seus movimentos. Cada parede, cada curva, cada porta era conhecida, mas agora carregava outro significado. Não era mais apenas um espaço de abrigo e controle. Era um lugar de convivência, de vínculos criados com paciência. Na cozinha, o café já estava pronto. O aroma forte preenchia o ambiente. Sentou-se à mesa e, pouco depois, ouviu os passos pequenos se aproximando. A cadeira foi puxada com cuidado, e a menina sentou-se em silêncio por alguns segundos, como se estivesse sentindo algo especial naquele dia também. Ela começou a falar logo depois, contando que havia acordado cedo porque estava animada. Disse que sonhou com a casa cheia de gente, risadas e música. Ele ouviu com atenção, sentindo um nó se formar na garganta. Aquela imagem simbólica dizia muito mais do que parecia. Após o café, ele tomou uma decisão importante. Uma decisão que vinha sendo preparada ao longo de meses, construída em pequenos gestos, conversas silenciosas, reflexões noturnas. Chamou a responsável pela casa e falou com calma, sem pressa, explicando seus planos. Sua voz era firme, mas carregava emoção. Disse que queria mudanças. Não apenas na rotina, mas na forma como a casa funcionava. Queria que aquele lugar fosse um espaço de acolhimento, não de isolamento. Falou sobre projetos sociais que sempre idealizou, mas nunca levou adiante por medo, por comodidade, por apego ao controle. Agora sentia que era o momento. A decisão teve consequências práticas imediatas. A casa passaria por adaptações. Espaços seriam reorganizados. Atividades novas fariam parte do cotidiano. Nada seria feito de forma abrupta. Tudo com cuidado, respeitando limites e necessidades. O sucesso daquela mudança não viria de um gesto grandioso, mas de um processo contínuo. No meio da manhã, ele chamou a menina para conversar. Sentaram-se juntos na sala. Ele falou com palavras simples, adequadas à idade dela, mas sem subestimar sua capacidade de compreender sentimentos. Disse que gostava muito da companhia dela, que a presença dela havia mudado sua vida de maneiras que ele não imaginava. Ela ouviu em silêncio, segurando as próprias mãos. Quando ele terminou, ela perguntou se poderia continuar ali, se aquilo não iria acabar de repente. A pergunta carregava uma vulnerabilidade profunda. Ele respirou fundo antes de responder. Disse que algumas coisas mudam, mas outras permanecem quando são construídas com carinho e verdade. Disse que estava comprometido em cuidar, proteger e estar presente.
Ela se levantou e o abraçou. O gesto foi forte, decidido. Ele sentiu o corpo pequeno se apertar contra o seu, sentiu o calor, a confiança. As lágrimas vieram sem aviso. Não tentou contê-las. Pela primeira vez, permitiu-se chorar sem vergonha, sem medo de parecer frágil. A tarde foi marcada por movimento. Pessoas entravam e saíam da casa, trazendo novidades, organizando espaços, conversando sobre ideias. Ele participava de tudo, orientando, ouvindo, tomando decisões. O esforço era visível. Em vários momentos, o cansaço se fez presente, mas ele não recuou. Cada escolha exigia energia, renúncia, adaptação. E ele estava disposto a pagar esse preço. No meio desse movimento, sentou-se por alguns minutos no jardim. O sol da tarde aquecia o rosto. O cheiro das plantas misturava-se ao som distante da rua. A menina sentou-se ao seu lado e começou a falar sobre como imaginava aquele lugar no futuro. Falava de risadas, de gente conversando, de mesas cheias. Ele ouvia, emocionado, percebendo que aquela visão também era sua agora. Quando o entardecer chegou, o céu ganhou tons alaranjados. O vento trouxe uma brisa suave. Ele caminhou pela casa, sentindo as mudanças. Alguns móveis haviam sido deslocados. Objetos antigos ganhavam novas funções. O ambiente estava em transformação, assim como ele. O jantar daquela noite foi especial. A mesa estava mais cheia do que de costume. O clima era de celebração silenciosa, sem excessos. Ele sentou-se e ouviu. Conversas, risadas, sons de pratos sendo servidos. A menina estava ao seu lado, contando detalhes do dia, fazendo perguntas, rindo com facilidade. Durante a refeição, ele percebeu algo fundamental. Não se sentia mais espectador da própria vida. Estava presente, ativo, envolvido. A cegueira, que antes parecia um limite intransponível, agora era apenas uma condição com a qual aprenderá a viver. Não definia mais quem ele era. Após o jantar, reuniu todos na sala por alguns minutos. Falou com simplicidade, sem discursos longos. Disse que aquela casa, por muito tempo, havia sido um lugar de silêncio e distância. Que agora queria que fosse um espaço de cuidado, respeito e convivência. Suas palavras não eram ensaiadas. Vinham do coração. Quando terminou, houve um silêncio breve, seguido por aplausos espontâneos. Ele sorriu, emocionado. Sentiu que aquela decisão, apesar de exigir sacrifícios, estava valendo a pena. Mais tarde, acompanhou a menina até o quarto. Ajudou-a a ajeitar a cama, ouviu enquanto ela falava sobre o dia, sobre o que esperava do amanhã. Antes de dormir, ela segurou sua mão e disse que se sentia segura. Essas palavras ficaram ecoando dentro dele. No próprio quarto, sentou-se na cama e refletiu sobre tudo que havia vivido desde aquele jantar solitário, 2 anos atrás. Lembrou-se da solidão, do vazio, do medo constante de perder o controle. Lembrou-se do momento em que uma voz infantil rompeu aquele silêncio e mudou tudo. A felicidade que sentia agora não era explosiva nem perfeita. Era serena, profunda, construída com esforço e entrega. Cada vitória teve seu custo. Cada avanço exigiu coragem. Mas o resultado era real. Deitou-se com o coração tranquilo. Sabia que desafios ainda viriam. Sabia que nem tudo seria fácil. Mas também sabia que não estava mais sozinho. A casa, antes símbolo de isolamento, tornará-se um lar cheio de significado. E, naquela noite, enquanto o sono chegava lentamente, ele compreendeu algo essencial. Mesmo sem enxergar, havia aprendido a ver o que realmente importava. O amor, o cuidado e a presença transformaram sua vida de uma forma que nenhum dinheiro jamais conseguiria comprar. Fim. Chegou até o fim? Então escreve ajuda nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.